O Lazarus já rodou em mais sistemas operacionais do que a maioria dos programadores conhece. Em 2026, a lista inclui Windows, Linux, macOS, FreeBSD, Android, iOS e até Raspberry Pi. Mas agora a coisa ficou mais séria. A comunidade está empurrando o Lazarus para dentro do Ubuntu 26 do Wayland com QTesses e das arquiteturas ARM de 64 bits, os chamados A64. E isso não é só uma curiosidade técnica, é um sinal claro de que o Lazarus não está só sobrevivendo, está se adaptando, como aquela planta daninha que cresce no asfalto rachado. Seja onde for, ele acha um jeito. Se você curte esse tipo de vídeo, deixa o like, se inscreve e, o mais importante, compartilha com alguém que precisa saber disso. Isso faz uma diferença enorme para o canal. E se você está chegando agora, bem-vindo! Aqui a gente fala de tudo sem enrolação, sem aquele papo chato de especialista que parece estar sofrendo enquanto explica. A gente aprende junto e ainda dá umas risadas no processo, porque a vida é curta demais para assistir vídeos sem graça. Agora volta comigo, porque o assunto está quente e ainda tem muita coisa boa pela frente. Então vamos começar pelo Ubuntu 26. Para quem não sabe, o Ubuntu 26 é a próxima versão LTS Long Term Support, que é basicamente a versão que as empresas usam porque ela recebe suporte por 5 anos. Nas discussões da comunidade Lazarus, já tem gente testando o Lazarus 4,6 nesse ambiente e relatando o que funciona, o que não funciona e o que precisa de ajuste. A grande questão não é instalar o compilador em si, isso funciona. O ponto de atenção é o ecossistema todo, bibliotecas gráficas, dependências do GTK, integração com o gerenciador de janelas e por aí vai. É feito montar um móvel de loja sueca, peça principal vem certa, mas aí você descobre que falta um parafuso que não estava na caixa. E aqui entra o Wayland. Para quem ainda não conhece, o Wayland é o protocolo de exibição que está substituindo o Chonzi no Linux. O Chonzi, ou X-Window System, é tipo aquele funcionário antigo que ninguém tem coragem de demitir porque sabe de tudo, mas que também não aprende nada novo. O Wayland veio para modernizar isso tudo mais seguro, mais eficiente, com melhor suporte a múltiplos monitores e escalas de DPI diferentes. O problema é que muita coisa foi construída em cima do Chonzi migrar, não é trivial. As aplicações gráficas do Lazarus, que usam o LCL, o Lazarus Component Library, que é a biblioteca de componentes visuais, precisam de um back-end compatível, e é aí que o Qt6 entra em cena. O Qt6 é um framework de interface gráfica escrito em C++ que tem suporte nativo ao Wayland. A ideia é usar o Qt6 como camada intermediária, um tradutor entre o que o Lazarus quer fazer na tela e o que o Wayland aceita receber. Nas discussões da comunidade, isso ainda está em desenvolvimento ativo, mas o caminho está aberto. Alguns desenvolvedores já conseguiram rodar aplicações Lazarus com back-end Qt no Wayland sem precisar do modo de compatibilidade Chonzi, que é basicamente aquele adaptador de tomada que você usa quando viaja e que funciona, mas dá aquela sensação de que qualquer hora vai dar ruim. A tendência é que nas próximas versões do Lazarus isso vá ficando mais estável e menos gambiarra. Agora vamos falar das arquiteturas ARM, porque esse é talvez o ponto mais empolgante de toda essa história. A ARM, para quem não é íntimo do termo, é uma família de processadores que dominou o mercado mobile e está avançando em força total nos desktops e servidores. O MacBook com chip M1, M2, M3, M4, tudo ARM. Os servidores da AWS, da Ampere, os novos chips Qualcomm para Windows ARM, e agora a comunidade Lazarus está discutindo ativamente o suporte ao Windows em A64, que é a arquitetura ARM de 64 bits da Microsoft. Isso significa que você poderia, em tese, compilar uma aplicação Lazarus e rodar ela diretamente num notebook Windows moderno com chip ARM, sem camada de emulação, sem adaptador, sem aquele lag estranho que aparece quando o sistema finge que é outra coisa, né? O FreePascal, que é o compilador que o Lazarus usa por baixo do capô, já tem suporte experimental ao A64 faz um tempo. Mas o experimental aqui não significa arriscado demais para usar. Significa que a comunidade ainda está polindo as arestas, descobrindo casos específicos que não funcionam e ajustando o gerador de código. É o tipo de coisa que só acontece quando pessoas reais tentam rodar de verdade, batem num problema, reportam e colaboram com o fix. E é exatamente isso que está acontecendo nos fóruns agora. O que torna isso tudo mais interessante é o impacto prático para quem desenvolve com Lazarus. Se você tem um sistema legado feito em Lazarus, por exemplo, um software de gestão ou uma ferramenta interna de empresa, a perspectiva de rodá-lo nativamente em hardware moderno sem reescrever uma linha de código é enorme.
É como descobrir que aquele carro que você tem desde 2005 pode rodar no motor elétrico mais novo do mercado só com uma troca de peças. A base já está lá, a lógica de negócio já está testada, o que falta é o suporte das camadas embaixo. E tem outro ângulo que vale comentar. O suporte multiplataforma muda a proposta de valor do Lazarus para quem está começando. Antes, a conversa era: Lazarus é bom, mas é meio que coisa de quem veio do Delphi. Agora, com o Ubuntu 26, Wayland e ARM no cardápio, a conversa começa a ser: Lazarus é uma ferramenta que compila código Free Pascal para praticamente qualquer lugar que importa em 2026. Isso é diferente. Isso abre porta para novos projetos, para novos perfis de desenvolvedor e para casos de uso que antes seriam descartados de cara. A comunidade, como sempre, é quem carrega o peso dessa evolução. São os mesmos nomes que aparecem nos fóruns, nos grupos e nas issues do GitLab testando, reportando, propondo patch, revisando código. Não tem uma empresa de bilhões de dólares por trás disso. Tem gente que gosta do que faz e que continua empurrando uma ferramenta que muita gente jurou que ia morrer há 15 anos. E olha onde ela está agora. Se você usa Lazarus ou Free Pascal, vale a pena ficar de olho nas discussões ativas sobre o Ubuntu 26 e A64. Não porque vai mudar sua vida amanhã, mas porque o mapa está sendo desenhado agora e quem acompanha de perto chega antes no destino. E se você ainda não usa, talvez seja a hora de abrir o IDE e dar uma chance. Obrigado por assistir este vídeo. Um abraço, deixe seu comentário, seu like e inscreva-se. Até o próximo vídeo.